Então, vamos começar a nossa aula aqui falando sobre o nariz, né? Sobre o desenho do nariz. Então, a gente pode ver que o desenho do nariz ele começa basicamente com um triângulo. Então, eu vou fazer aqui o triângulo para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem dois triângulos, né? Vou puxar um pouquinho mais para cá para vocês verem, ó. Então, com esses dois triângulos, a gente consegue fazer a estrutura do nariz. Nesse quadrante aqui, a gente coloca uma circunferência e a gente vai ter a ponta do nariz. Essas duas laterais aqui, ó, elas vão ser o que a gente chama de fossas nasais, tá? E aí a gente consegue construir elas aqui assim, né? Sendo que elas podem ser um pouco mais para dentro ou não, tá? Seguindo em paralelo aqui, ó, a gente faz a espessura do nariz, tá? E aqui embaixo a gente vai ter aquele canalzinho que já vai ligar, né, com o lábio. Então aqui a gente pode sombrear um pouquinho mais, né, para indicar que é a fossa nasal. E nesse ponto aqui, ó, do encontro, é onde a gente vai ter a direção da construção do olho. Então o olho vai ser nessa direção aqui, né? Então a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Isso a gente vendo o nariz de frente. Se a gente fosse construir ele de lado, a gente usando esse mesmo princípio dos triângulos, né? Então a gente teria metade daqueles dois triângulos lá, ó, tá vendo? Então nesse pedaço aqui, ó, a gente teria a entrada aqui da fossa nasal e aqui a ponta do nariz, né? Então é só a gente pegar e arredondar mais e vai fazer isso. Nesse ponto a gente pode até entrar uma curvinha, porque varia de nariz para nariz, né? Esse ponto aqui a gente pode ver, né? Então aqui, ó, é onde estaria a ponta dele, né? E aí aqui esse pedaço onde estaria o rosto. Bem nessa direção aqui, ó, se a gente fosse fazer o rosto de lado, é onde entraria o olho. Então a gente teria isso aqui, ó, né? Seria isso. E aí o formato do nariz ele pode ir variando. Então você pode ter, por exemplo, esse triângulo mais largo, né, que vai fazer um nariz mais largo. Ó. Então aqui você pode aumentar, né, e fazer isso aqui. Ó. Aí você vai ter o nariz um pouco mais largo. Ó, né? E aí, por exemplo, ele aqui de lado, ele seria isso aqui. Ó, né? Ele é um pouquinho menor e mais largo. Né, diferente desse aqui. E aí às vezes a gente pode brincar também, ó, fazer com que esse nariz ele seja um pouquinho mais quebrado aqui nesse ponto, né? Fazendo isso aqui, então você vai ter um levantamento aqui, né? Às vezes também você vai desenhar o nariz, você pode fazer ele um pouco mais comprido, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então você tem aqui a área da fossa nasal, e aí você pode fazer ele um pouquinho mais comprido, né? Fazer com que ele fique assim, porque dependendo do tipo de rosto que você está fazendo, ele pode ter uma testa um pouco mais para frente, ó, né? Aqui, ó. Então você teria isso aqui, né? Seria mais isso aqui. E às vezes a gente pode fazer com que o nariz ele fique até mais pontudo aqui, né? Em vez de ele ser mais reto, você faria aquilo que a gente chama de nariz arrebitado, né? Onde a ponta do nariz ela faz essa curva aqui assim. Seria mais isso aqui, ó, com a mesma base do triângulo. Então você teria essa parte de baixo aqui, ó, e o nariz ficaria mais arrebitado, né? De frente a gente vai ter, né, na construção dele aqui, ó, pensando em termos de triângulo, você teria essa parte aqui um pouco mais levantada aqui assim. Então seria mais isso aqui. Você viria a ponta dele mais isso aqui, ó, levantado aqui assim, né? Seria mais isso. Então tem várias possibilidades aí. E aí tem vários tipos de nariz que a gente pode tentar, né? Aquele nariz mais bolota aqui, ó, tá vendo? Com esse mesmo princípio, lembrando que você tem que fazer isso aqui, ó. E depois a gente vai construir o lábio, ó, né? O olho vai estar nessa direção aqui, ó. Então a gente vai ter várias possibilidades aí de construção do nariz, ó. Várias. Aqui é um tipo de estrutura que a gente utiliza, tá vendo? É mais retinha aqui para poder especificar,
né, como se ela fosse alguma coisa mais sólida, tá vendo? Aqui também utilizando outra estrutura, mas ela como se fosse mais sólida, então a gente tem essa estrutura aqui, ó, né, onde na verdade aquele outro triângulo lá ele vai ser preenchido, porque essa área aqui, ó, é uma área normalmente que tem volume. Então, por exemplo, quando a gente tem a luz vindo desse lado aqui, ó, se a luz está vindo daqui, a gente vai ter essa área aqui de sombra, né? Então são áreas que vão estar sombreadas e que vão dar esse volume ao nariz, né? Porque na verdade isso aqui é arredondado. Se a gente fosse ver o esqueleto, né, da pessoa, a gente teria isso aqui, ó. Essa parte, na verdade, ela faz isso, ó, né? Se não tivesse o nariz, a gente teria isso aqui, ó. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês verem, tá vendo? Seria essa parte aqui do esqueleto, né? Onde na verdade o resto aqui é tudo cartilagem, né? E a gente tem esse volume, tá? Então essas aqui são as estruturas que a gente costuma usar para desenhar o nariz, basicamente um triângulo, tá? Então o legal é vocês tentarem fazer vários tipos de nariz diferentes, ok? Então é isso.